Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E para a gente iniciar essa noite, envolvidos nessa conexão que devemos ter com o alto, vamos fazer a prece de abertura dos trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo sempre o amparo e a proteção dos mentores da nossa casa, deixando, na medida do possível, as nossas preocupações lá fora, e vamos nos concentrar nas lições que serão trazidas e sorvidas por nós. Peçamos a todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, as equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, que tem nos trazido o claro entendimento e o discernimento da nossa missão no mundo. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade, principalmente a oportunidade dessa existência, onde estamos tendo a possibilidade de rever a nossa conduta e nos aprimorando, nos elevando, sempre com a intenção de melhoria íntima, e assim a gente também vai transformando o meio a qual estamos inseridos. Peçamos a permissão ao patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E a Jesus, nosso irmão maior, que trouxe para a gente uma prece tão linda e que faremos agora em seu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos, salutares, cheguem a todos os necessitados e aflitos, a todos aqueles que padecem, que sejam protegidos nesse momento, com essa conexão bendita, nessa seara de amor. Então, em nome de Deus e de Jesus e dos nossos amigos espirituais e mentores, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência à leitura do capítulo 27, a gente vai ler os itens de 9 até 12. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos também vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística.
não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer a ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e único que pode dar eficácia à sua ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si aos males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até o fim dos seus dias, uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incura e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições, e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Que assim seja. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Que assunto mais interessante, né, gente? A oração. E que interessante que Jesus tocou no assunto. Que interessante que é lembrar que Jesus orava. São vários trechos dos evangelhos que contam que Jesus se retirava em silêncio depois do trabalho para orar. Sinceramente, não consigo acreditar que Jesus fazia isso encenando. Deixa eu falar que eu vou rezar um pouco, porque assim eles veem que eu estou rezando também, e aí eles vão rezar também. Não consigo admitir isso. Mas consigo admitir que ele, na condição de espírito encarnado, fazia por necessidade. Necessidade. É evidente que é o espírito mais evoluído que nós conhecemos. Esse espírito mudou a história da humanidade. Ele e os discípulos, em pregação, em testemunho, em vários outros estudos eu toquei nesse assunto aqui, hoje de forma muito abreviada, muito resumida. Todos eles pagaram com a vida, menos João. Menos João, que cuidou de Maria até o fim da vida. Mas todos foram supliciados por se atreverem a desafiar o poder estabelecido. Todos foram torturados e mortos. Era para fazer um resumo, mas isso já me ocorre deixar claro outra coisa. Porque nós vamos falar de inteligência artificial aqui hoje. Não sei quem já está usando. E é um bom comparativo, uma boa ilustração do que se passa. Mas eu não sei se vocês tomaram conhecimento de que na Praça de São Pedro, hoje é fácil de ver, né? Eu lá em 1993 visitei pessoalmente. Nós temos o obelisco onde Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E o que nós assistimos, um festival de mentes enfermiças, desculpem eu me expressar dessa forma, mas é a única definição que me ocorre. Não que seja a única possível, mas a única que me ocorre. Dizendo que o velório do Papa Francisco estava tendo uma experiência satânica com o crucifixo de ponta cabeça. Dá um certo cansaço de tanta bestialidade espalhada nas mídias sociais, mas a gente não pode desanimar. Ao contrário, nós temos que cooperar com a informação correta.
Falávamos sobre isso com a doutora Silvia, nossa pianista, que coordena o curso de gestantes lá na creche Vovó Meca, e as médicas, pediatras, enfermeiros, profissionais da saúde, perguntando se as mães estão vacinadas, se os filhos estão vacinados. De tanta propaganda negacionista contra a vacinação, a cobertura vacinal está baixíssima, expondo as pessoas ao risco de morte. Até pouco tempo atrás, a gente brincava, né, que todo brasileiro sabe discutir futebol, religião e política, né? Agora é impressionante. A pessoa nunca leu uma página de infectologia, mas é especialista em vacinas. É uma coisa impressionante. E se orgulha de falar besteira na internet. Se você pergunta se algum dia pesquisou algum livro, fez um curso, estudou, não, é o meme da internet. Expondo as pessoas ao risco de morte. Muito bem. Falávamos disso por conta da nossa creche Vovó Meca, que está abrigando o curso de gestantes, e que a doutora Silvia, no dia 16, fará uma pequenina apresentação do que é esse esforço que essas profissionais da saúde estão fazendo voluntariamente lá aos sábados, ao todo último sábado na nossa creche Vovó Meca. Se você que está nos vendo pela internet tiver interesse, pode nos procurar no privado, tanto no Facebook quanto no YouTube, no nosso Instagram também, nas nossas mídias sociais. Você vai ter informações mais detalhadas. Pedro morreu assim. Que importante que hoje nós estamos deixando claro aqui, porque aqui nós estudamos o Evangelho. Estamos finalizando o capítulo 27º. Vamos fazer uma breve exposição do 28º, que são exemplos de oração. Mas a abertura desse capítulo 27, Jesus faz um resumo muito perfeito. Ele fala: se feche no seu quarto e em silêncio dirija o seu pensamento em oração para o Pai. E aí eu faço uma comparação com as inteligências artificiais que estão à disposição. Não sou craque no assunto, mas fico... ainda bem que eu assisti uma entrevista naquele Marcelo Taz com um professor da Universidade Federal de Belo Horizonte, a UFMG, que ele dá aula de inteligência artificial. E ele usou uma expressão que eu gostei: mágica. Qual é a mágica? Porque uma coisa é você baixar um PDF de um dicionário, e aí você vai lá e consulta. Ou mesmo um dicionário, né, na internet, que você pergunta o sinônimo de uma palavra e aparece. Outra coisa é quando você pede um planejamento na área de ciências econômicas, na área de marketing, na área de meio ambiente. Tem muito professor preparando aula lá na inteligência artificial. É incrível. Quem ainda não fez, vale a pena estudar a mágica. Esses dias eu pedi para trabalhos meus, tanto aqui quanto fora, eu pedi um estudo sobre a ação parlamentar do vereador e deputado federal Adolfo Bezerra de Menezes, que a gente chama de médico dos pobres, fundador da Federação Espírita Brasileira. E o que é incrível? Ele não elenca só os tópicos, né, os projetos e etc. O principal ativismo do vereador e deputado foi como abolicionista. Ele defendia o fim da escravização de pessoas. Ele também ele trabalhou à época no Rio de Janeiro pela organização dos direitos dos trabalhadores domésticos. Então, é muito bonito. Quem tiver curiosidade também pode pesquisar. Mas a forma como ele te responde numa redação perfeita, obedecendo a língua culta da nossa gramática, obedecendo os períodos, é uma coisa que eu chamo de mágica. É uma coisa muito interessante. Quem não passou por essa experiência ainda, pode passar. E aí eu fico pensando, eu uso uma só, que é do Google. E agora vi a notícia que um chinês inventou uma que funciona 52
inteligências artificiais concomitantemente, o que fez do ChatGPT, que foi a primeira, o especialista disse que hoje em dia o ChatGPT é como se a gente colocasse um Fusquinha junto com uma Ferrari. Eu não sei nem mexer com esse troço, mas vamos lá. Aí eu fico pensando assim, se nós, né, vamos pegar aquela fala de Jesus quando pergunta se o teu filho te pede pão, você dá uma pedra, se ele te pede um peixe, você dá uma serpente? Eles respondem não, os discípulos. E Jesus então diz, então, vocês que são egoístas, orgulhosos, né, hipócritas, aí ele fala para a sociedade, sabem dar o melhor para os vossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Então, nós que somos orgulhosos, egoístas, etc., sabemos inventar um troço dele, a hora que você pergunta, ele fala assim, só um segundo. Então, é evidente, olha o Allan Kardec, há 150 anos, no livro A Gênese, dizendo que existe um fluido que preenche todo o universo. E na lição de hoje, essa dissertação que o João Pedro leu, ele fala que é esse veículo que conduz o nosso pensamento. Esse fluido que preenche todo o universo. E que também tem uma forma, uma das formas do fluido, que é o vital, que dá vida. Não é? Eu já contei aqui para vocês, nem sei se todos estavam presentes, mas hoje nós temos uma empresa no nosso parque tecnológico que faz reprodução do mesmo tecido do nosso intestino para experiência com medicamentos. Não precisa mais do ser humano nem de animal. Ele tem a mesmíssima estrutura, que evidentemente partiu de uma célula humana, e os medicamentos são testados ali. O nosso parque tecnológico atende, essa empresa atende multinacionais do mundo inteiro com esses testes. Mas não consegue a mágica de fazer viver. Reproduz, né? Vocês sabem que hoje até carne é multiplicada em laboratório, a partir de uma célula clonada. Mas não tem um pirlim-pim-pim. Sabe o pirlim-pim-pim, Márcia? Que põe o dedinho assim, pim, e dá vida? Não tem. Mas, cá entre nós, é um grande avanço. É um grande avanço. Então, o nosso estimado professor Allan Kardec, ele toca nesse assunto a obra toda. No Livro dos Espíritos, ele vem falando. No Livro dos Médiuns, então, ele faz alguns apontamentos de médiuns que davam testemunho, que transmitiam mensagem de espíritos que estavam em planetas muito distantes. E eu repito aquele exemplo que eu sempre dou aqui, né? O nosso endereço nesse universo, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Como pode, durante 100 mil anos, na velocidade da luz, né? E tem que ser a luz, atravessando de um ponto ao outro? Só que a luz, o pensamento, são atributos humanos, a gente não pode esquecer disso. Não são atributos divinos. A luz e o pensamento são atributos humanos, não são atributos divinos. Então é evidente que se Deus é onisciente, existe um outro veículo que Allan Kardec chama de fluido cósmico universal. Ele faz um comparativo bem simples, né? O ar é o veículo do som, 340 metros por segundo. A luz, 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento ainda ninguém consegue na Terra medir, mas diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, que o pensamento é mensurável. Nós vamos chegar lá um dia, estamos chegando lá. Né? Estamos chegando lá. O que é importante saber? O Evangelho nos traz a informação. Jesus tinha necessidade de orar e nos ensinava a orar. Ele nos ensinou a oração dominical, que a gente vai ver mais para frente, e que toda a humanidade ora, né? Que nós aprendemos de cor. Um excelente resumo de gratidão, de agradecimento, de pedido.
de reconhecimento das nossas imperfeições. Não nos deixeis cair em tentação, mas, como somos imperfeitos e vamos cair, livrai-nos do mal. Essa certeza que Jesus nos oferece de que o Pai está a nos ouvir. E aí vem uma pergunta muito interessante. Se Deus é onisciente, Ele sabe das minhas necessidades. Então, para que orar? É interessante essa pergunta. Porque nós precisamos de formar essa conexão. Notadamente, os reencarnados aqui no planeta Terra, já discutimos aqui também, vice-lanterna na escala dos planetas. Mundos primitivos, depois já vem a gente. E dizem os espíritos que esse século é o século da transição planetária. As evidências estão aí para nós observarmos, por isso é bom abrir o olho. Aquela brincadeira séria que eu faço aqui, eu fiz no Mariano Nascimento ontem, o povo se escondeu atrás da cadeira. Quem acha que vai desencarnar nessa semana, né? E você que nos assiste pela internet, por que é uma brincadeira séria? Porque realmente nós não sabemos. Nós não sabemos. Quem já passou por um efeito de quase morte, ou quem passou por uma situação difícil, eu passei por uma certa vez que a turbina do avião que eu estava queimou, e ele teve que voltar para Congonhas. E a sensação de cada um é muito diversa. Alguns gritam, outros rezam. Tinha um engenheiro no avião que quase, a hora que o avião chegou, né? Estou vivo aqui, ainda reencarnado. Tinha um engenheiro no avião que ele partiu para cima do piloto e a gente não entendeu por quê. Mas porque ele, ao entrar no avião, ele falou, estou escutando um barulho esquisito. E o piloto meio que esnobou. E aí ele ficou furioso e quase que vão às vias de fato. A gente apartou tudo, graças a Deus não aconteceu nada. Mas o que se passa na cabeça dos entrevistados por fenômenos que passam como isso, é o receio de ter deixado algo para trás. Né? De ter deixado algo para trás. E esse processo de transformação, são várias transformações concomitantes que os estudiosos do psiquismo chamam de metamorfose. O planeta está passando por um processo acelerado de metamorfose. E nós temos que estar muito atentos a isso. Nós estamos devidamente avisados por Emmanuel em 1950. Eu sempre digo, está lá na biblioteca. A Claudinha, levanta a mão, Claudinha. A Claudinha está lá à disposição para quem quiser pegar livro. No livro A Caminho da Luz. Está lá. Emmanuel fala que é o século da transição planetária. Ele volta 19 anos depois, no Pinga Fogo com Chico Xavier, e ao vivo, pela TV Tupi, diz que é o século da transição planetária. E eu estou trazendo esse assunto aqui, porque nós somos estudiosos do Evangelho e estamos nesse tensionamento saudável de levar adiante a correção da nossa conduta alinhada às recomendações do Evangelho. Porque tudo isso é muito complexo. Jesus simplifica para a gente. Ofereça a outra face, porfiai por entrar na porta estreita. Jesus facilita, porque ele traz a um ponto de compreensão. E na questão da oração, gente, tem um discípulo de Allan Kardec, o Leon Denis, que ele fala que o trabalho é uma oração da criatura dirigida ao Criador. E é verdade. Mas nós temos que cuidar da nossa situação mental. Porque a hipercompetitividade dos dias de hoje também está levando a um estresse elevado. Também está elevando, com as mídias sociais agora então, quem está acompanhando o trabalho daquele psicólogo Jonathan Haidt, que escreveu o livro A Geração Ansiosa, para mim é doloroso porque já passou, mas para os pais que estão com crianças agora é de dar medo. Ele mensura de 2010 a 2020 o quanto impactou na saúde mental das crianças, dos adolescentes, principalmente das meninas. As meninas têm um índice mais elevado do impacto
nocivo dessas mídias sociais, ele estuda isso em profundidade, mostrando a explosão, bem querido, a explosão de ansiedade, depressão, ideação suicida, automutilação e suicídio. A explosão que houve. E em mim dói porque eu não sabia como agir quando as minhas filhas tinham a idade que tomaram contato com isso. E ele faz alguns exemplos muito simples. Hoje elas estão adultas e eu estou dando o livro de presente. Olha, estamos conversando, procurem saber o que se passa. Ele dá exemplos simples. Ele fala, gente, quando eu era criança, tinha uma televisão na sala e a gente assistia com os pais. Então o que faz hoje? Bota o computador na sala para a gente estar junto ali. O Léo, que vive mais presentemente essa geração, talvez possa abordar esse assunto, segunda-feira que vem você vai falar aqui. Era para estar sendo o Léo hoje, gente. É que toda primeira segunda-feira é a reunião da nossa diretoria, mas a nossa presidente está em viagem, volta amanhã, então a nossa reunião vai ser na próxima segunda-feira. Eu pedi para o Léo a gentileza de trocar comigo. Hoje ele trabalha no passe conosco. Então, põe o computador na sala. A receita básica que ele dá é, não pode ter tela no quarto. Mas a gente sabe o quanto que é difícil isso. Ele fala que nenhum filho antes dos 16 anos pode ter mídia social. Então, hoje nós temos a informação. Dá trabalho? Muito. Muito. Mas a comodidade não nos conduziu a um lugar muito bom. Outro exercício. Quando você está viajando, ou quando você pede um lugar para alguém, me manda a sua localização. Você abre o WhatsApp. Localização. Dá uma diferença, às vezes, de 4 metros, 6 metros. Cá entre nós, o WhatsApp de Deus deve ser muito melhor, né? E a inteligência artificial dele também, cá entre nós. Mas eu estou falando para quem acredita em Deus, porque tem gente que não acredita, então tudo bem. Mas a gente que acredita, nesse Deus que Jesus chama de Pai, e nos ensinou a chamar de Pai, Pai nosso que está nos céus. Ou como diz a Isildinha, nos céus infinito, Pai de todos os aflitos. Né, Isilda? Percebe como Jesus é pedagógico? Ele vem há 2000 anos, num ativismo que pagou com a vida, mas ele nos deixa um caminho de ascensão espiritual palpável para nós. Né? A parábola do bom samaritano deixa claro que a caridade é uma lei universal. Aí vem o Espírito Pascal, no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos iniciar os estudos muito em breve novamente, e diz, ou a humanidade aprende que a caridade é uma lei universal, ou não vai dar certo. E o que nós estamos assistindo, nesse fenômeno de extrema metamorfose, nós estamos assistindo uma transformação muito acelerada e muito difícil. Para alguns dos nossos irmãos, né, que estão em Gaza, que estão em Ruanda, que estão no Haiti. Não sei se vocês viram esses dias uma médica da Cruz Vermelha, uma brasileira. O jornalista fez uma pergunta muito direta para ela, assim, olha, já morreram 500 médicos, não, 500 profissionais da área da saúde morreram em Gaza junto com esses milhares de pessoas. E ela, assim, o rosto dela dando a entrevista era uma coisa de dar desespero na gente de olhar. Ela não conseguia esboçar nenhum sinal de sorriso, nenhum sinal de um semblante menos preocupado. Então o jornalista perguntou para ela, a gente vê pela televisão, né, bomba, gente morrendo, gente na maca, mas conta, senhora, como é o dia de alguém que acorda lá? A hora que acorda, levanta, vai fazer café e tal. Ela fez assim, triste, muito triste. Ela falou, não existe mais nada lá. Nada. Qualquer alimento que chega enlatado, em
Comida superprocessada, hiperprocessada. Não existe mais uma horta, não tem mais ir no mercado comprar uma verdura para fazer uma salada, né? A gente está pagando caro do preço do café por conta da emergência climática. Café, cacau, azeite, leite. É por conta da emergência climática. A bagunça que nós estamos fazendo com a natureza. Uma hora a conta ia chegar também no preço dos alimentos, e é o que está acontecendo. Mas nós podemos ir ali comprar uma verdura e fazer uma salada. Já pararam para pensar? O que significa isso? Né? Mas, Marquinho, eu também tenho as minhas aflições pessoais e o Evangelho pode me ajudar nisso? Claro. É o que nós estamos fazendo aqui, na verdade. É que eu acho importante tomarmos consciência de que nós estamos em meio a um mundo e que somos não privilegiados, porque eu não acredito em privilégio, eu acredito em mérito. Estamos tendo o mérito de ter essa oportunidade. E aí Jesus diz: andai enquanto tendes luz. Porque uma hora a luz pode apagar. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Porque já já a gente pode fazer a passagem, ou ele, e vai ficar aquilo na nossa consciência, né? Atrapalhando a nossa santa paz de consciência, que é difícil de construir, mas a gente está firme aqui, aprendendo a fazer isso, reconhecendo a nossa imperfeição. Somos imperfeitos, porém decidimos ser úteis. E é o que estamos fazendo aqui. Alguma dúvida? Não mesmo? Então, ainda com vocês pela internet, Vivi, dá uma segurada aí na transmissão. A Sene já divulgou, eu estou repetindo hoje, o livro Sabedoria do Dia a Dia, do jornalista André Trigueiro. O que é esse livro? Ele é filho daquele best-seller do Pastorino, Minutos de Sabedoria, e que o André usa no Papo das 9, aquele programa que ele tem no YouTube, no Instagram. Mas ele escolheu algumas lições e ele desenvolve uma dissertação sob o ponto de vista espírita. Porque o Pastorino, ele se transformou, ele se converteu ao espiritismo, mesmo tendo sido padre, mas estudando filosofia depois, se converteu ao espiritismo. Mas o Minutos de Sabedoria é um livro de espiritualidade. Ele não tem análises espíritas. Aqui tem. O André fez uma seleção e colocou no livro Sabedoria do Dia a Dia. Aquela leitura saudável que a gente faz para começar o dia numa nota de espiritualidade já mais elevada. Quem tiver interesse me procura, esse aqui, R$50. Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Não sei se já perguntaram para vocês, mas é o mesmo evangelho dos evangelhos canônicos? Sim, é o mesmo evangelho. Sistematizado por assunto e também desenvolvido por dissertações do Kardec e instruções dos espíritos. Nós estamos finalizando, nós pegamos a tradução do Herculano Pires, que é uma excelente tradução. R$25. Quem tiver interesse também, fala comigo. Sene Colli, o Vale Livro da Feira do Livro. Cadê? Aqui. A Feira do Livro está se aproximando, a 52ª. Quem tiver interesse em dar de presente para alguém, ou comprar para si mesmo, é um Vale Livro de R$50 que a pessoa pode chegar na feira e já descontar na compra que for feita. A feira começa ali no dia 6 de julho, um sábado, 4. O dia 4, que dia que cai? Porque a abertura oficial é um sábado de manhã, então deve ser 5 de julho. Pode ser. Tudo bem, a 50ª feira está chegando e a gente está antecipando as vendas. Ok? Nós estamos precisando, se alguém aqui tiver interesse, mesmo pela internet, a Associação Nipo-Brasileira, que fazia o Festival Tanabata lá no Morro de São Bento, é uma associação parceira nossa, muito parceira. E eles têm a festa junina agora, dia 5 e 6 agora de junho, e 13 e 14 de junho. São 4 noites de festa junina. O que nós estamos precisando?
Para dar certo aquela feira, aquela festa, tem muito trabalho voluntário. Então, na sexta e no sábado, durante o dia, para picar os insumos que vão fazer o yakisoba, que vão fazer aquelas comidas gostosas. Então, 6 e 7, 13 e 14. Durante o dia, eu posso 1 hora, eu posso 2 horas, deixa o nome, por favor, aqui com a gente. Ou não, à noite, a partir das 18 horas, nós estaremos lá coletando alimentos, porque tem um convite de R$40 que eles vendem, dá direito a um yakisoba, mas eles pedem a doação de 1 quilo de alimento, e nós e a Sociedade Espírita Mariano Nascimento na Lagoinha vamos estar com o nosso time lá, recolhendo os alimentos para abastecer as 48 famílias que atendemos, algumas famílias da creche Vovó Meca que necessitam e algumas famílias do curso de gestantes que demonstram um nível de necessidade que precisa de socorro. É o famoso círculo virtuoso. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida eu fico por aqui no final e esclareço. Nós vamos para o passe agora. Agora sim eu me despeço de vocês pela internet. Quem lembrar, coloca a garrafinha de água para fluidificar, não é? E nós vamos então, sob a coordenação da Sene, pedir que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. E hoje temos piano. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Pelo espelho do pensamento, pela força da oração, nós vamos pedir que os mensageiros do Mestre Jesus que somam conosco nessa noite de trabalho possam compartilhar esses recursos colhidos dos mananciais infinitos do amor de Deus, recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Que esses recursos possam restaurar as nossas forças, restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho e de quem quer o nosso pensamento se lembrar agora. Possam ser abençoados com os mesmos recursos que estamos sendo felizmente essa noite. E o nosso pedido de oração vai, acima de tudo, para que tenhamos inspiração para o justo discernimento. Vamos para o passe.